PHP 8 Code Refactoring? Não, hoje não. Hoje a gente vai ver coisa diferente. Vamos ver PHP Serverless como uma função lambda rodando na AWS. E aí? Tem gente que falava que não é possível, PHP não roda serverless, é difícil rodar serverless em PHP. Essa realidade agora mudou. Porque o que acontece? Serverless é a gente conseguir rodar sem precisar definir recursos de servidor, né? Ou seja, serverless vem da palavra, né, menos servidor, e você se preocupa menos com o uso, o que você tem de recursos ali do seu servidor. Obviamente você consegue mexer nessas coisas, porém você vai ser bem menos complexo, bem mais abstraído o uso, né? Lambda é uma forma lá da Amazon de você rodar uma função em modo serverless, ou seja, em um servidor que a Amazon que vai definir para você, e essa função executa alguma ação que a gente tem. Então é possível agora, sempre foi possível, obviamente, rodar com o PHP, só que o PHP a gente precisava criar layer, a gente precisava fazer alguns turnarounds para conseguir rodar. E agora o que acontece? Veio uma feature nova faz pouco tempo, aí, coisa de 5 meses aí no máximo, de você conseguir pegar o container do runtime da Lambda e customizar. Então, o que eu fiz aqui? Vamos dar uma olhada aqui para a gente entender algumas coisas. Eu gosto de que a gente enxergue aí e consiga ver como que funciona o projeto Lambda, qual que é o conceito, né, do Lambda aqui na AWS. Então eles estão explicando aqui que é uma função que executa, você consegue, né, do jeito do LAMP stack, que a gente teria que trabalhar o PHP em um servidor e por aí vai, né? Então aqui eles estão explicando o modo antigo, você tinha lá o Classic Load Balancer, você tinha os servidores tradicionais PHP, conversava com MySQL. Como que a gente trabalha com Lambda? A gente consegue colocar uma função PHP hospedada lá na AWS e aí ela faz a comunicação. Obviamente a gente precisa passar por um API Gateway, a gente vai ver hoje. Então a gente vai ver na prática como é que isso funciona com o PHP. Exclusividade, galera. Não existe ninguém ainda que pegou o PHP 8, fez um container desse PHP 8, fez a runtime desse container. Eu vou explicar o que é essa runtime e colocou esse cara para rodar em produção, e é o que a gente vai fazer agora na íntegra, na live. Quem sabe faz ao vivo. No meu caso não tá ao vivo, eu gravo e eu corto. Se der algum problema a gente disfarça e finge que tá ao vivo, beleza? Obviamente, brincadeiras à parte, vamos que vamos. Então o que a gente tem aqui? Olha só. Entendido aí mais ou menos o conceito, obviamente tem muita coisa aqui por trás, mas deixa a gente entender o seguinte: o que acontecia antes era, se você procurar pelo Lambda, tá? Da AWS, o que a gente costuma falar é que nativamente o PHP não está presente nas linguagens que a Lambda suporta. Isso significa, se a gente olhar aqui, ó, ele vai mostrar aqui que tem Node, que tem Python, Go, Java e mais. Então dá pra gente fazer com mais? Dá. Tem coisas que já vêm pré-prontas. Então a linguagem, a runtime está pronta dessas linguagens. No caso do PHP a gente não tem a runtime pronta, mas a gente pode fazer a nossa runtime. E eu já fiz essa runtime. Então o que eu vou fazer logo logo, vou até gravar mais um vídeo depois mostrando como que vocês conseguem fazer a Lambda rodar de um jeito mais fácil ainda. Aqui eu vou mostrar como que eu cheguei na criação da runtime. Vou passar o código do Git para vocês darem uma olhada lá no GitHub. Vai ser bem tranquilo de entender esse caso aí. Legal? Então vamos começar a aprofundar aqui então. Então, basicamente se a gente for pensar a grosso modo, a Lambda seria você escrever uma função PHP que faz alguma ação, obviamente, ali de código, e no final ela retorna alguma response, alguma request ali da request, pega os dados e faz a response. Tá? Qual que é a vantagem de uma Lambda AWS em serverless para um servidor tradicional? O que acontece às vezes, o seu negócio não fica recebendo request o tempo inteiro. Então vamos supor que você aloca 2, 3 máquinas virtuais ali, 2, 3 servidores PHP que eles ficam ligados ali o dia inteiro. Por quê? Porque você quer redirecionar o tráfego para lá, você quer não ter tanto peso assim, e você tem essas máquinas. Só que tem vezes que você está usando uma máquina só, por exemplo, essas 3 máquinas. Aí você pode fazer aquele conceito antigo de... O antigo não, ainda existe até hoje, de fazer o escalonamento, né? De fazer o autoscaling. Ah, tô com uma máquina só, tô precisando de mais uma, chegou 80% do meu processador, eu quero abrir mais uma máquina, e assim sucessivamente. Legal. Só que dar manutenção nisso é
muito trabalhoso. Então, às vezes você tem que falar, eu quero no máximo até 4 máquinas, senão começa a gastar muito, porque quanto mais máquinas ligadas, quanto mais tempo essas máquinas ficam, mais dinheiro se gasta. No conceito serverless Lambda, se você tem uma função que recebe muita pancada, ele vai disponibilizar e vai deixar disponível para todo mundo enquanto está tendo a necessidade do uso dessas funções. Isso é escondido, a gente não vê, a gente não fala que a gente quer até 10 máquinas e tudo mais, e a gente paga pelo tempo de processamento que essa função executa. Então, se de madrugada, das meia-noite até as 5 da manhã, não teve um request, eu não pago nada. Agora, se fica ligado 2 máquinas nesse período, eu vou pagar. Então, esse é um outro grande ponto da Lambda, beleza? Para quem não entende e não conhece, quem já conhece, beleza, estou chovendo no molhado. Vamos voltar aqui e vamos entender o que acontece. Então, a gente agora consegue criar um container Docker. E o Docker facilita muito a vida da gente. Então, para que ele veio aqui? Qual que é o conceito? Se a gente consegue mexer na runtime, definir a runtime, definir e mexer nessa máquina virtual, nesse container, eu consigo então. Esse é um problema. Nas máquinas dos lambdas prontas, já tem o node pronto, já tem tudo, já está tudo pronto. Você só põe a função lá e sai executando. No caso do PHP, o que a gente tem que fazer? A gente tem que compilar o PHP, tá? Dentro do container, deixar ele disponível lá dentro do container, tá? E a gente consegue passar nossa função lá para dentro, para um diretório específico, diretório /var/tasks, e essa função é a que vai ser executada quando essa lambda for invocada. Simples assim. Claro, tem uma complexidade por trás disso, vamos dar uma olhada aqui, porque o que acontece? Olha só, aqui, ó, por exemplo, eu tenho a imagem, tá? Me basei numa imagem pronta, não fiz mágica, ok? Já existia uma imagem da Amazon, então a Amazon liberou pra gente o container de imagem chamado Lambda Provided. Esse cara não tem uma linguagem no runtime, então a gente vai colocar o PHP aqui, a gente vai pegar o código do runtime do PHP. Então observem que a versão que eu tinha pego aqui estava em PHP 7.3, então estava bem defasado. Eu tive que vir aqui e mexer um pouco na compilação do PHP, tá? Mas isso aí vai estar pronto para vocês. Se vocês quiserem usar serverless, vai precisar ficar... Não, eu vou entregar pronto o PHP com binário, container, com tudo pronto. Vocês só vão ter que colocar a função dentro do container, travar e vamos embora que a gente tem bastante coisa. Então, beleza, esse cara faz a compilação do PHP. Tá? Então aqui observem que eu estou criando a instalação das ferramentas que precisa compilar o PHP, faço a compilação ali dentro, ok? E a grande sacada aqui é que em um determinado momento eu vou passar para uma outra máquina aqui, ó, tá? Um outro container, que é um container agora que seria de produção, o binário do PHP, eu passo aqui na pasta lá do repositório do Git, vocês vão ver que tem um php.ini, eu passo o php.ini lá dentro, eu passo também a runtime, que a gente já vai falar da runtime, e eu passo o index.php, que é basicamente a minha função serverless, tá? Basicamente é essa função que é invocada. Eu tenho uma função de apoio aqui para formatar o retorno, a gente já vai falar um pouquinho disso, tá? Beleza. Antes de dar sequência, então o que acontece? Eu monto essa imagem toda, coloco a function lá dentro e testo. Basicamente é isso, tá? Eu consigo testar localmente usando o curl e jogando uma informação ali. Ok, é o que a gente vai ver aqui. E depois eu vou mostrar como é que a gente coloca em produção esse cara rodando. O que eu consegui de fazer mais extras aqui, como eu tenho controle sobre a compilação, eu consegui até mandar ele compilar aqui, ó, com o Suoli, que é uma biblioteca do PHP que faz coroutine e programação assíncrona. Olha só, então eu já estou conseguindo ter poder de programação assíncrona. Isso é bem legal quando a gente tem o controle de todo o ambiente nosso. Beleza? Claro, isso aqui é um conceito mais avançado. Mas vamos ao que interessa. Então, esse Dockerfile ele vai me gerar a imagem do que seria o container que eu depois tenho que mandar lá para a AWS. Obviamente, essa imagem ela emula esse serverless, tá? E vamos ver como é que esse cara faz na prática. Então, basicamente, é isso. Deixa só, então... Depois vocês podem olhar com mais calma esse arquivo, com uma fonte menor aí, que essa fonte está gigante. Aqui é para todo mundo conseguir enxergar. Beleza, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir uma linha de comando aqui. Para a gente fazer a compilação. Então, olha só. Tenho aqui um terminal. Beleza? Eu vou entrar na pasta. Então, vocês podem baixar, vocês podem fazer o clone do repositório aqui. Tá? Vai estar lá no meu... Eu vou
vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês pegarem, tá? Chama php-8-aws-lambda runtime. Então, deixa eu entrar aqui. Legal, ó. Estou no diretório. Então, o diretório tem esses arquivos. O Dockerfile é o arquivo que dá as diretivas para o Docker compilar o nosso arquivo, a nossa imagem do container. Na verdade, ela fica como uma imagem. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui, ó, eu vou dar um Docker. Obviamente, aqui eu já deixei compilado pré-compilado o PHP, porque demora um pouco para o PHP fazer todo o processamento, ok? Vocês podem rodar esse comando aqui, tem que ter o Docker, ok? Não esqueçam disso, tá? A minha versão até não tá tão atualizada assim, então não se preocupem tanto com a versão, que vocês já tiverem 19 para cima, ele já vai funcionar, que é uma maravilha. Eu vou rodar o comando que basicamente eu tenho aqui, ó, é o comando docker build, tá? Eu tenho que estar dentro da pasta ali do runtime, e aí eu vou dar um nome para esse runtime aqui, que eu vou chamar de php8-aws-lambda, ok? E ele vai fazer a compilação aqui. Vamos ver aqui como é que fica no timing aqui. Ele já, tá vendo que a parte do PHP compilada já está pronta aqui, então vai ser bem mais rápido. Ele vai fazer, obviamente, agora as instalações finais. E, na verdade, tá montando aí pra gente o container na parte final. Já terminou uma instalaçãozinha aqui, beleza, ó, pronto. A imagem está pronta, o container PHP está pronto. Obviamente que, nesse caso aqui, ele pegou essa função aqui nossa, tá? Que é a função que vai rodar lá como serverless. Essa função está dando um return ali, numa outra função que chama API Response, tá? Onde eu dou um JSON encode no input, só para a gente ver a entrada de informação que vem, ok? E eu vou, a gente vai fazer esse teste live, real, aí a gente vai fazer esse teste acontecer localmente, depois a gente vai ver em produção. Para isso aqui rodar localmente, deixa eu só fechar uns consoles que eu estou aberto aqui, senão depois eu me perco. Para a gente conseguir rodar, você vai dar por exemplo, tem que dominar um pouquinho o Docker, tá? Me diz aí nos comentários aí, falem aí se vocês acham que é legal a gente ver algumas aulas sobre Docker, dúvidas que vocês têm sobre Docker ou sugestões que vocês têm aí de coisas que vocês querem ver. Ó, vou dar um Docker Images, tá? Para ver as imagens que eu tenho. Vocês vão observar aqui, ó, que a imagem PHP AWS Lambda Latest tá aqui, ó, foi a última imagem que eu fiz, tá? Essa imagem aqui embaixo é a imagem do PHP que ele gerou, que ele usou de base para montar a imagem de cima, beleza? Então a gente tem essa imagem aqui. Eu preciso agora só executar. Eu vou colocar no README depois explicando com mais calma, tá? Porque eu tenho aqui os comandos de uma maneira mais fácil. Eu vou fazer o container subir, então eu vou dar um docker run, tá? Basicamente eu vou dar um docker run --name AWS Lambda, então estou dando um nome para o container, tá? Lembra que a imagem gera um container, tá? Então ele vai gerar esse container, eu vou fazer ele subir na porta minha local 9000, direcionado para a porta 8080, que é a porta emulada lá da Lambda AWS, ok? E aqui é o nome do container, da imagem, né? Não é nem do container, da imagem PHP8 AWS que a gente acabou de gerar. Eu vou dar um Enter, o que ele vai fazer? Ele está dizendo que eu já tenho, porque eu esqueci de apagar esse container, tá? Então eu vou dar um docker rm em AWS Lambda, porque eu já tinha feito os testes aqui, tem que fazer inúmeros testes para não ter erro no meio da gravação, né? Beleza? Ó, ele subiu e ele está segurando a execução. Basicamente está pronto, tá? Eu vou criar mais um terminal aqui do lado, tá? E aí o teste, geralmente, a gente faz um curl, tá? E aí isso aqui é da Lambda. A gente está emulando... não é esse curl que eu tenho que fazer, não. Pera aí. Tem que ser um curl. O curl... Aí tá, agora deu um comando aqui para abrir uma nova coisa. Ctrl R. Aqui, ó. Basicamente, vamos começar do zero primeiro, depois eu vou diminuir um pouquinho, se tiver muito pequena a letra, dá para vocês aí aumentarem a tela, botar em tela cheia. Ó, eu vou fazer um curl, basicamente para HTTP, tá? Eu vou botar aqui um x, -x, vou fazer um get primeiro, tá? Em HTTP, localhost, a gente abriu a porta 9000, ok? Deixa só eu lembrar aqui que eu preciso lembrar do endereço completo. O endereço não é um endereço tão fácil assim de tratar, de lembrar de cabeça, né? Deixa eu dar um curl aqui.
Vamos lá. Localhost barra. Ó lá. Ele usa essa data aqui, ó. Eu vou copiar daqui, tá, galera? Mais fácil, ó. Vou dar um get. Vou apagar aqui o finalzinho, que aqui era um teste que eu tava fazendo. E vou deixar só isso aqui, ó. Então, basicamente, dentro da aspas ali, eu botei HTTP, tá? Localhost, porta 9000. 2015 do 331. Isso aqui é uma rota que você tem que seguir ali. Functions barra function invocations. Então isso aqui vai simular uma invocação da função que a gente criou no container ali. Vou dar um enter. Observem que ao lado esquerdo aqui ele gerou um log aqui pra gente, tá? Inclusive ele fala aqui a duration. Obviamente ele tá conseguindo capturar só até 100 milissegundos, mas com certeza durou menos. Quanto de memória usou ali, é que na verdade fica já alocado ali 3 megas de memória ali, enfim, tá? E aí, basicamente, o que mais interessa pra gente é o response, ó. Então, a response veio um status code 200 headers, então, conteúdos que a gente colocou em header, o body veio vazio, né? Porque, na verdade, não teve input, então ele trouxe como nulo aqui, não tem input. Pronto, tá? Então, se você conseguiu fazer esse teste, rodou aqui o curl e fez isso e veio um positivo, sua função tá pronta. Não tem nada para mexer, não. Claro que agora eu vou fazer uma coisa para a gente ficar visualmente mais interessante. Eu vou dar aqui ó, um return e vou colocar só um hello. É que na verdade eu não posso fazer assim porque a gente tem que ter um formato no retorno. Acabei esquecendo disso. Ó. A response aqui, ó, ela tem que vir aqui, ó, tá? Essa função, ela coloca, tá? Um array no body onde coloca o texto do body. Então, esse formato aqui é a response que a serverless espera, que a Lambda espera, tá? Então, vou colocar aqui, ó, hello world. Na verdade, ele vai só mostrar hello world pra gente via PHP 8, tá? Legal. Ó, então essa é a mensagem que eu quero levar. Como eu estou trabalhando com compilação do container, eu tenho que compilar de novo para ele pegar o que mudou nessa função e atualizar, tá? Para a gente aqui é coisa rápida, eu só vim aqui, vou fechar esse terminal aqui, vou parar a execução aqui do container e vou executar o build novamente, que ele vai atualizar só o que mudou mesmo, ó, bem mais rápido, build quando o container cria cache, né? O Docker cria cache das informações. Beleza. A única coisa que mudou o Git, depois eu vou voltar. Legal, tá pronto. Agora a gente tem que fazer algumas coisas, tá? Na AWS, galera, aí tem que estudar um pouquinho de AWS. Eu vou mostrar só uma base de como colocar lá, tá? Basicamente, a AWS é o seguinte. Quando você entra lá no console da AWS, para você criar uma function, eu vou fazer via painel porque é mais fácil. Eu tô aqui no painel da AWS. Para criar, você pode vir lambda, você pode procurar aqui lambda, tá? E aqui eu crio uma lambda, só que tem um ponto ainda que está faltando aqui. Qual é o ponto? Eu preciso ter o container pronto da minha imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no Elastic Container Registry, tá? Esse Elastic Container Registry é um lugar onde eu posso guardar uma imagem Docker lá na Amazon para mim, de forma segura. Obviamente aqui, ó, nem tinha apagado uma que eu já tinha criado, eu vou excluir para vocês verem que eu estou fazendo do zero, sem truque, sem magia negra aí, sem segredo, né? Beleza? Legal, o que a gente vai fazer? Create Repository, tá? O que acontece, vou dar um nome aqui, eu vou chamar de Hello PHP 8 Serverless. Beleza? Agora a gente está indo para colocar essa função aí em produção, beleza? Create Repository. Legal, criei só o repositório. Isso aqui é como se fosse Git. É um lugar que está aqui para eu colocar o container. Ou seja, eu tenho a máquina container nossa que está na nossa máquina local. Eu preciso subir ela para um repositório onde a Amazon consiga encontrar. É como se fosse um repositório Git mesmo. Só que esse é um repositório Docker. E por que eu estou fazendo aqui, tá? Estou fazendo aqui porque aqui eu consigo criar repositório privado. Tá? Então, na criação do repositório, foi um pouco rápido ali, mas tem como a gente colocar que o repositório ó, é privado, tá vendo que ele está como private aqui. Então na criação do repositório você pode ticar como privado, só você tem acesso, preciso ter um login, tá? E aí a gente vai fazer via CLI, a gente vai usar a linha de comando da Amazon. Para isso, tá? Tem que estudar um pouquinho de Amazon, vocês precisam liberar o uso da CLI da Amazon com uma credencial sua vinculado aqui, beleza? Deixa nos comentários aí se você quiser saber como faz isso, não sabe, nunca fez. De repente eu posso criar um vídeo falando disso, para vocês pegarem essa ideia.
Legal, eu já tenho então a ferramenta AWS instalada na minha linha de comando também. O que, que eu vou fazer aqui agora? Eu só tenho que, se a gente vir aqui, ó, ele dá um view push commands, ele tem uns comandos para ajudar a gente. O primeiro comando que eu vou pegar, copia e cola aqui, ó, tá? Vou pegar esse primeiro comando que é o seguinte, ele vai me logar na linha de comando, tá? Então ele vai me colocar, a AWS, ele vai logar ali pro Docker. Então o que, que acontece agora? Eu consigo mandar um container Docker que eu tenho aqui, uma imagem aqui Docker, para a AWS e eu já estou autenticado. Obviamente, para fazer isso, antes tem um passo anterior que foi o que eu falei. Você precisa vincular o login da AWS você precisa criar uma chave específica para o seu usuário, pegar essa chave e vincular ao seu AWS, aqui a sua linha de comando, tá? Então eu tenho ele aqui, ó, AWS version, então eu tive que configurar essa linha de comando para poder rodar aqui, beleza? Por isso que ele já conseguiu vincular o Docker da minha máquina local já autenticado para poder fazer subir a minha imagem lá. Se eu der aqui um Docker Images, vocês vão ver que a imagem, tá? Não tá nomeado. Então normalmente ele pede para a gente taguear. Ó. Aqui é o Docker Build, então a gente já fiz o Docker Build, tá? Foi aquele comando que eu rodei lá no começo. Se você quiser fazer o build de novo, mas essa é a etapa onde você faz o build, tá? E aqui ele dá o nome do mesmo repositório. Não precisa, tá? Eu não dei o mesmo nome. Você só tem que fazer a tag, ó. Essa tag é importante, tá? A única coisa dessa tag que eu tenho que tomar cuidado é que na hora de montar a tag, o que eu tô fazendo? Eu tô dando um nome, né? Chama hello-php8 serverless. Foi o nome que eu dei. Só que a minha imagem tá com um nome diferente. Então, a gente tem que só tomar um cuidado. Se a gente olhar ali em cima, a minha imagem está se chamando php8-aws-lambda, tá? Então, cuidado para não pegar código pronto. Ó, vamos tirar aqui, ó, php8-aws-lambda. Então, eu vou criar... Opa, tem que tomar cuidado aqui para não errar. Lambda. Beleza? Eu só confirmar de novo, ó. php8-aws-lambda. Então, por quê? Eu estou, na verdade, colocando um label e estou indicando, ó, onde que é o repositório privado dessa imagem. Quase aquele conceito, vocês já brincaram com origin do Git, né? Do GitHub, quando você vai apontar a origin para onde fica a origem do seu Git, para ele saber mandar a informação remota, é a mesma coisa, tá? Então eu vou taguear esse cara, vou dar um enter aqui, ele tagueou pra gente. Agora se eu der um Docker Images aqui, a gente vai ver que ele criou aqui, ó, o repositório lá, o local, ele apontou para a mesma imagem, mas ele tagueou aqui, ó. E agora eu posso rodar o comando seguinte, que é o push. Lembra? Mesma coisa do Git. O que é o push? Ele vai pegar o container da minha máquina local e vai enviar para esse local aqui que está aqui, ó, que foi criado o endereço do meu repositório lá na Amazon. Dei um enter, ele vai fazer a mágica dele lá, fazer os upload dos arquivos. Tá? Demora um pouquinho porque tem 700 MB. Ainda assim, você vê que é uma máquina que roda uma função PHP, mas ela tem só 700 MB de tamanho. A gente tem toda a compilação do PHP ali dentro, com todas as extensões. E tem uma coisa interessante. Tá com o Git habilitado também. Olha só que curioso, hein? Tá com o Git habilitado. Enquanto vai fazendo isso, deixa eu mostrar uma outra coisa que é interessante, que é a runtime. O que é a runtime, galera? É o seguinte, a runtime é um arquivo que basicamente é o seguinte, o container, quando ele inicializa, ele roda essa runtime. O que essa runtime faz? Essa runtime ela fica esperando chegar um request. Então, tem um do while aqui, ó, infinito, fica rodando o loop aqui infinitamente e ele fica perguntando para ver se veio informação no request. Essa runtime é tipo assim, quando vem um request, essa runtime sobe, recebe esse request e aciona a sua função. Então, basicamente, código PHP aqui, executando o PHP. O que ele vai fazer? Ele vai descobrir qual que é a runtime, ele vai descobrir qual que é a função que ele tem que executar, ele vai pegar a informação que vem, que eles chamam de payload, que pode ser um post, pode ser informação de parâmetros de atributos que vem na URL, e ele vai passar para a nossa função. Obviamente isso aqui é uma chamada dinâmica do PHP que pegou esse handler. Então é o nome da nossa função, tá? Que normalmente por padrão ela está sendo a index. Então ele vai chamar essa função index, vai passar o input, aquela informação que veio aqui. E aí a gente pode trabalhar aqui e é a nossa função serverless. Beleza? A nossa lambda está aqui. Então o runtime é como se fosse o cara que fica executando
o ambiente onde vai executar a nossa função. E a gente consegue ter várias coisas aqui. Dá para mexer nesse código. Como é container, é nosso esse código. Dá para mexer, dá para trocar aqui, colocar o que for. Tá? Ele usa ali o Guzzle para pegar a informação e depois disparar o retorno. Tá? E é assim que ele comunica. Ele comunica via HTTP. Ok? Então vocês olhando esse código aqui, vocês entendem como é que funciona esse runtime. Beleza, ó, pushed. Então mandou tudo lá para a Amazon. Perfeito. Agora a gente já tem o nosso container com a nossa função lá dentro, esperando para ser colocada para ser rodada na Amazon. Simples. Agora sim vem o trabalho mais difícil. Você vai lá na Lambda, no serviço da Lambda, PHP, abriu aqui o serviço da Lambda, criar função, container de imagem. Obviamente isso aqui, pessoal, dá para fazer tudo via linha de comando. Inclusive dá para você colocar essa criação e atualização dos containers tudo via CI/CD, fazendo automação e tudo mais. Vou chamar aqui de index. Você pode dar um nome que você quiser para essa função. Obviamente um nome que tenha mais sentido para você. Eu vou, na verdade, chamar essa função. Eu vou deixar ela como index mesmo. Não tem problema. Você pode chamar... vamos chamar ela de hello, que vai ser um hello world. Pronto. E aqui você pode falar qual é o container. Então, para a gente procurar imagens, vamos procurar a imagem do... Não é nem um container, é a imagem, né? Que a gente acabou de subir. Clica aqui, ó, ela vai aparecer aqui, ó, pega hello, pega PHP8 serverless, clicou nela, selecionar latest, que é a tag latest, que é do mais recente. Ele falou, ó, você subiu há 2 minutos, então você descobre que foi a que você subiu recente, cuidado para não subir errada. Cliquei e acabou. Tem outras coisas que dá para colocar aqui, sobreposição de container, alguma customização extra que você pode fazer, criar função. Pronto. Tá? Diferente de outras linguagens como Node, Python, Golang, a gente consegue ver a função aqui e editar aqui mesmo na própria lib aqui, na própria tela da Amazon aqui. Como a gente, PHP não é uma linguagem suportada nativamente, quando a gente fala nativamente aqui, a Amazon criou um runtime definitivo para o PHP, tá? Então a gente não tem. Só que não está pronto ainda. A gente pode vir aqui e selecionar a função e criar teste aqui para a função. Pode, tá? Dá para fazer. Ela estava sendo ainda implementada. Dá para testar por aqui, mas vamos fazer teste real mesmo, para a gente pegar a ideia da coisa. Só que para poder ter um teste real, a gente tem uma função que ela tá lá na Amazon e ela tá esperando para ser executada pela gente. É um container Docker com a nossa função lá dentro, esperando para ser executada. Eu preciso de um endpoint, de uma entrada, tá? E aí é onde a gente fala dos gateways, ok? Então a gente precisa de um gateway, uma API gateway, para poder mandar um request para dentro desse cara, tá? E obviamente não é só isso que tem que ser feito, tem todo um outro conceito. A ideia mesmo é vir lá num CloudFront, que esse CloudFront vai para API gateway, que a API gateway manda para Cloud Function, ok? Para Lambda Function aqui da AWS, beleza? Vamos voltar então agora um passo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar no Services e vou abrir o API Gateway. Que eu vou criar um API Gateway para a minha Cloud Function. Cloud Function é o concorrente, tá? Para a minha Lambda, beleza? Cliquei aqui. Vamos ver, ó, API Gateway. Eu vou criar, normalmente, acho que até ali naquele painel, tá? Era até melhor pelo painel ali da própria Lambda. A gente já consegue lá mesmo puxar e fazer a relação, ó. Vamos vir aqui, ó. Aqui mesmo, ó, tá vendo? Clica aqui na função. Aqui, ó. Aqui, ó, adicionar gatilho. Clica aqui em adicionar gatilho, API Gateway. Então, adicionar gatilho qualquer outro serviço da Amazon pode invocar essa Lambda. Isso que é muito legal também. Mas a gente quer receber isso de fora. Então, a API Gateway vai ser quem vai mandar. Tá? Eu vou usar no modo API HTTP. Coisa básica por enquanto, dá para avançar, fazer muitos testes ainda. E vou deixar a segurança aberta, ou seja, ela está sem segurança, ela não tem chave de segurança nem nada. Obviamente, se você tem as suas functions ali que são de serviços né, que requerem autenticação, tem como a gente fazer com JWT ali e criar né, fazer o vínculo JWT para ele só permitir quem tem aquele JWT ali na request. Pronto, adicionar. E, olha lá, nossa API Gateway está vinculada à função. Tem um risquinho aqui, é bem difícil de ver, mas tem um risquinho aqui. Então a API Gateway leva para lá. Para eu descobrir qual que é essa API Gateway, a Amazon cria um endereço para eu chegar na minha function. A gente, aqui embaixo em detalhes, ó, essa é a função que vai levar para nossa
serverless AWS com PHP rodando. Deu um Enter. Voltando à etapa aqui, o que acontece? Eu acabei esquecendo de ver para a gente testar. Porque assim, se a gente não testa a função, a gente não descobre algumas coisas e é uma coisa que acontece com toda a função PHP que é colocada aqui. O que acontece, ó, eu vou, na verdade, deixa eu zerar aqui, ó. A gente tem como entrar aqui, ó, por exemplo, quando vocês clicarem aqui em testar, que aqui ele está executando o teste já. A gente pode vir aqui, ó, e criar um teste, tá? Clicando aqui em testar, você vai criar um teste. Ou não precisa, tá? Isso aí sem problema. O que acontece? Se a gente roda um teste aqui, tem como você ir ali, ó, e criar um teste, que você dá um nome ali para ele, coloca um JSON no corpo e salva. E aí você pode vir aqui e clicar em testar. Ele vai mandar esse JSON para lá e a gente vai ter um resultado. O que está acontecendo aqui, na verdade, é algo bem comum de fazer, porque eu na pressa acabei esquecendo de falar para vocês. Ele vem aqui, ó, e ele dá excedeu o uso de máximo de memória, tá? Ele fala ali, ó, quer ver, ó, aqui, ó, fatal error, ó. Insufficient shared memory. Então a gente tem que aumentar os recursos da função. Então já começa, primeira outra sacada legal, aumentar recurso da sua função, né? Então aqui, ó, na parte de configurações básicas, a gente consegue aumentar. Eu vou aumentar aqui para 512 MB de memória. Então o PHP ele usa alguma coisinha a mais do que 128 MB de memória para execução, tá? E você tem tempo limite, então você consegue configurar aqui para 10 GB, obviamente vai ser super caro você usar esse, né? Então você tem que reduzir bem. Eu acredito que até aqui, ó, 256 ele poderia resolver. Vamos fazer um teste. E eu vou colocar aqui o time limite de 1 minuto, tá? Então vou botar 1 minuto e 0 segundos. E vou dar um salvar. Então o que ele vai fazer aqui basicamente é aumentar um pouquinho do uso dos recursos que a nossa function está usando. Agora eu vou clicar em testar e vamos ver, ele tem que dar verdinho. Aí, ó, verdinho é porque rodou, a função está acessível. Por isso estava dando o erro 500 lá por causa do recurso. Então tomem cuidado com também o tanto de tempo que você precisa fazer execução e por aí vai. Serverless são para funções que não são tão longas, não demoram muito tempo, que dão respostas rápidas, que não fazem tantas operações. Senão você tem que quebrar em micro funções, em outras funções, ok? Basicamente eu vou voltar lá na função e vou adicionar o API Gateway que eu achei que estava com problema e não é. Então eu vou adicionar aqui o API Gateway novamente, beleza? Ó, cliquei aqui, ele é um tipo HTTP, a segurança é aberta, abrir, adicionar. Agora tá funcionando lá dentro, vai funcionar vindo de fora. Vem aqui embaixo, clique em detalhes e aí a gente vai ver aqui, ó, o nosso gateway, nosso endpoint para chegar na ele criou como hello, tá? Então vamos clicar aqui e voilá, tá? PHP 8, Hello World via PHP 8. Olha que fantástico. Muito legal, muito bacana. F5, olha como é rápido, tá? Você paga só por execução de request, beleza? Vamos no Postman, dá para usar o Postman aqui, ó, dá para pegar, por exemplo, a URL, colocar aqui no Postman e executar essa URL. E aí a gente vê, olha lá, Hello World sendo aí em 617 milissegundos. Obviamente essa é o cold start que a gente fala, então às vezes quando demora muito para alguém dar um request na página, esse tempo tende a demorar um pouquinho mais, né? Enquanto essa requisição ela está aquecida, ela responde mais rápida. Isso são coisas de serverless, são outros desafios que a gente tem que resolver. Beleza, galera? Gostou, curtiu, compartilhe. Manda pra galera aí, usa PHP 8 em serverless e aqui, inclusive, para quem quiser depois, dá para usar também o código aqui como com funções do Swole, com coroutines e por aí vai, beleza? Então, brigadão, curte aí para dar uma força ao canal, compartilha. Segue aí, quem não é do seguidor, segue, beleza? Valeu e até a próxima.